Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, encerrando o nosso encontro devocional de hoje. E também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 20. Nós vamos ler, na verdade, alguns trechozinhos assim picados para a gente formar um contexto, para nós entendermos como anda o nosso coração. Será que nós temos um coração quebrantado, convertido, ou será que nós temos um coração de faraó? Como que está o seu coração? Será que você tem um coração de faraó? Ou será que você tem um coração quebrantado, um coração genuinamente cristão e transformado pelo poder de Deus? Então, enquanto você abre a sua Bíblia para lermos juntos esse texto, eu também quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Isso, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte aqui conosco. Também te peço que deixe aí seu comentário, deixe uma curtida, compartilhe esse vídeo, ou seja, interaja conosco aqui, faça valer esse nosso tempo, esse nosso encontro, de maneira que cada uma dessas ações vai fazer com que o YouTube indique mais e mais esse conteúdo para as outras pessoas. E é dessa forma, juntos nós evangelizamos, juntos nós enviamos a mensagem para muitas pessoas. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu convite para que você leia comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 20. Como eu disse, vamos ler alguns trechozinhos e depois nós vamos formar um entendimento. Então, vamos ao texto, assim está escrito na palavra de Deus. Êxodo, versículo 9, verso 20. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugisse para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Então Moisés estendeu o bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Agora nós vamos ler o versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já basta esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Ok, Moisés foi lá e orou. Bem, agora vamos ler o versículo 34. Quando o Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha só, Deus estava aqui aplicando as pragas. E essa é a 7ª praga, a chuva de pedras, trovões, chuva de fogo que caiu sobre o Egito. E Deus disse a Faraó: vou mandar isso. Faraó: não vou deixar os israelitas irem embora. Então cumpriu-se a palavra de Deus. Alguns que tinham o temor de Deus protegeram seus entes queridos, seu gado, sua família. Os que não tinham temor e não acreditavam que Deus podia fazer, ficaram e pagaram para ver. Agora o que é mais interessante é isso. Faraó endureceu o coração e a chuva caiu. E de repente Faraó chega todo arrependido. Moisés, ora, pede a Deus para poder cessar com essa praga. Eu pequei, eu reconheço que eu errei. Aí Moisés ora, Deus para, a praga é cessada. E quando tudo está resolvido, o que Faraó faz? Verso 34.
Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões e tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Estamos fazendo as coisas, as circunstâncias chegam, o tratamento de Deus, ou seja, o erro que nós cometemos, as consequências chegam, e nós ficamos humildes, abaixando a cabeça, vamos aos pés do Senhor, Senhor, me livra dessa circunstância, clamamos a Deus, pedimos que Deus exerça graça, favor para conosco, e Deus usa pessoas, Deus exerce graça, Deus tira a gente daquela situação difícil e a gente acaba virando as costas para Deus porque tudo está bem. Quantas vezes isso não pode acontecer na nossa vida? Sabe, quando você está com aquela dor de cabeça, passando mal e você toma um analgésico, a dor passa, mas você não olha exatamente a causa do seu problema e não cuida daquela causa, fica apenas lidando com os sintomas? Pois é, isso assim pode ser no nosso coração. Só vamos aos pés do Senhor quando tudo está ruim, quando está difícil, quando passamos as lutas, quando passamos, o que a gente chama aqui os perrengues da vida, na verdade. Quando nós vamos aos pés do Senhor, Deus muda tudo, as coisas melhoram e a gente faz o quê? Nós viramos as costas para o Senhor. Nós deixamos de ser gratos a Deus. Nós voltamos àquelas velhas práticas e nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. E eu quero deixar para você algo bem claro. Entenda uma coisa. Deus, Ele não vai deixar de abençoar. Deus sempre abençoa. Deus, Ele tem dispensas fartas no céu para suprir a necessidade de qualquer pessoa que vir até Ele. Deus, Ele não vai deixar de te abençoar porque você busca Ele só no tempo da sua angústia e do seu sofrimento. A bênção vai chegar, mas acredite, tenha isso no seu coração. Não é Deus que vai tirar de você a bênção, é o seu coração que endurece por você não ser grato. É o seu coração que fica, ingrato e buscando voltar às práticas antigas que te levaram para o mesmo problema. Deus não precisa fazer nenhum mal para conosco. Nós já enfiamos, como diz o ditado, o pé na jaca e arrumamos o problema para nós mesmos. Deus vive nos livrando do problema e nós vivemos voltando para o mesmo problema. Deus nos ensina a termos posicionamento, termos firmeza no nosso caráter, firmeza nas nossas posições, nas nossas decisões. A gente firma, segura. Quando tudo melhora, a gente relaxa. E tudo volta novamente. E depois nós vamos para os pés do Senhor e o Senhor conserta. Porém, a sua vida vai se desgastando nesse lugar. A sua vida vai ficando parada nesse lugar. Até chegar um momento em que você se frustra, porque você vai estar sempre rodeando a mesma pedra. Vai estar sempre lidando com o mesmo problema. Melhora um pouquinho e você volta para o mesmo lugar. Anda um pouquinho e volta para o mesmo lugar. Conheço muitos testemunhos de pessoas que estão sempre assim. Quando está tudo bem, quando tudo resolve, esquece completamente a fonte que o abençoou. Quando tudo está ruim, volta para os pés do Senhor. E eu digo e afirmo, Deus vai te abençoar. Mas entenda, você está atrasando a sua vida, você está atrasando a sua prosperidade, você está atrasando o progresso da sua existência. E você vai continuar no mesmo lugar rodando sem sair dele. A sua vida vai ser gasta nesse lugar. Será que vai valer a pena? Será que não seria ideal que nós nos curvássemos diante de Deus, entendesse que Ele é a fonte de toda a provisão da nossa vida e seguirmos aquilo que Deus tem para nós, não como um objeto de troca, mas por entender que se Deus nos tirou do lugar ruim, nós não devemos voltar lá com as nossas próprias mãos, nem com os nossos próprios pés. Devemos seguir aquilo que Deus colocou diante de nós. Deus exerce livramentos, mas nós não devemos buscar o problema com as nossas próprias mãos. Deus te tirou desse lugar de conflito e confusão. Não volte para lá. Não tenha um coração de Faraó. O coração de Faraó é esse coração. Mente fingindo que está arrependido, busca o favor de Deus, recebe e depois vira as costas. Deus não precisa da sua gratidão. Somos nós que precisamos ser gratos a Deus
para que a gente possa ter progresso na vida e ver a nossa vida deslanchar. Deus não vai ficar magoado e ressentido porque você é ingrato, mas certamente a sua vida vai ser um atraso perpétuo. Mas o contrário também é verdade. Seja grato a Deus, honre aquilo que Deus tem feito na sua vida e você vai ver o progresso, a prosperidade, a vida e a bênção fluindo sobre você, sobre sua casa, sobre aqueles que estão ao seu redor, e o mal que um dia chegou até você nunca mais voltará. Vamos orar? Pai querido, muda o nosso coração. Nos dê um coração igual ao teu. Um coração, Pai, que seja humilde, quebrantado, disposto a obedecer e a ser ensinado pelo Senhor. Tira todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a frustração do nosso coração. Traga cura para cada coração que está hoje enfermo, adoecido pelas circunstâncias da vida, adoecido pelas frustrações, pelas decepções. Cura cada um desses corações esse dia, eu vos peço, Senhor. E traga algo novo da parte do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Dê ela entendimento, discernimento, para não lançar fora tudo que o Senhor tem proporcionado. Porque sabemos, Deus, que as suas bênçãos, elas são muito menores do que a sua própria presença. As bênçãos e o favor do Senhor é muito menor do que estarmos junto contigo, ainda que tudo faça parte do mesmo ser de Deus, do ser que o Senhor é e está conosco. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.